Era para ser apenas mais um frete, mais um trecho na longa linha reta da vida. Caminhão cheio, motor firme, estrada aberta. Mas bastou um farol piscando no meio da pista, uma abordagem rotineira, e tudo mudou. O que era só mais uma viagem virou história. Quando encostei o caminhão no acostamento e desci da cabine, vi a silhueta se aproximando. Ela tinha postura, tinha presença, botina no asfalto, voz firme. Mas foi o olhar que me desmontou. Tipo de olhar que a gente não esquece mesmo sem saber explicar o porquê. E de repente, ali mesmo, no meio do barro e da fumaça de diesel, meu coração engatou primeira. Ela era agente rodoviária, farda impecável, prancheta na mão e um jeito de falar que parava qualquer desatenção. Conferiu documentos, placa, lacre, pneus, tudo com profissionalismo e silêncio. Mas no final da vistoria, antes de me liberar, soltou um toma cuidado naquela curva ali adiante. Choveu forte ontem e foi embora, como se fosse só mais um dia. Mas não era. De volta ao volante, tentei fingir normalidade. A estrada seguia igual, mas o mundo dentro de mim estava virado. Lembrei da Rosa, minha falecida esposa, que se foi fazia mais de 3 anos, deixando só silêncio e o valente, meu velho caminhão azul. Era ele quem segurava minha rota e meu desassossego desde então. Mas agora algo dentro de mim tinha mudado. Mais à frente, parei numa borracharia de beira de pista. Zé Pneuzinho, velho conhecido da estrada, notou o meu semblante distante. Ué, Damião, tá com cara de quem viu assombração ou se apaixonou? Disse rindo, servindo café. O passo do DEA. Zé, respondi, mas nem eu mesmo me convenci. Foi ali que ouvi, pelo rádio chiado da borracharia, a mesma voz. Uma notificação da Polícia Rodoviária sobre operação em andamento na Brasil. Eu soube, era ela. E, mesmo sem nome, a lembrança dela virou companhia na cabine. Naquela noite encostei o caminhão num posto em Lavras. A carga só ia ser descarregada. Dormi no baú, como sempre fazia, mas algo não deixava a mente parar. A imagem dela, o jeito de falar, aquela recomendação simples de cuidado. Tudo me voltava em ondas. O rádio tocava uma moda antiga. Eu nem ouvia direito. Só pensava, será que aquela mulher pensou em mim depois da parada? Ou era só trabalho para ela? No dia seguinte voltei para a estrada, mas sem destino fixo. Resolvi rodar por rodar. Passei por Manhuaçu, depois por Mutum. Entrei na Brasil que desce pro Espírito Santo. Só eu, o valente e um coração embaralhado na beira da estrada. Vi uma pequena capela com flores de plástico ao lado. Parei, respirei fundo. Lembrei de Rosa, mas era diferente. A dor agora não era saudade de quem partiu. Era vontade de reencontrar quem talvez pudesse ficar. E foi nesse pensamento que ouvi novamente aquela voz. No rádio Blitz em andamento. Quilômetro 140 da Brasil 402. Meu coração disparou. Ela, pensei. E era, quando encostei na barreira, já a reconheci de longe. Ela agora estava de óculos escuros, cabelo preso de outro jeito, mas o olhar era o mesmo. Dessa vez, foi ela quem sorriu primeiro. Senhor Dêmio, nos encontramos de novo, disse com aquele sorriso meio tímido, meio travesso. Entreguei os documentos e ela fez toda a ronda no caminhão, sem pressa, sem necessidade real. Mas eu entendi. Era como se aquele tempo ali tivesse virado um espaço seguro. Quando terminou, parou na minha janela e disse, dessa vez, nada de multa. Só o farol direito um pouco baixo. Assenti. E para onde o senhor está indo? Para onde a estrada me levar? Ela riu. Então cuidado com a curva do engano. Já levou muito caminhão pro mar. Fiquei parado ali observando ela se afastar. E tive vontade de descer, de chamar, de dizer que não era só mais um dia. Mas a estrada me puxou. Ainda 3 dias depois, voltando de um frete em Muriaé, já sem carga, cruzei de novo aquele trecho da Brasil 402,
no entroncamento com Domingos do Vale. Viatura parada, cones na pista, voz no rádio. Meu peito apertou. Era a voz dela, de novo. Dessa vez, quando ela veio até minha janela, não usava mais coque nem farda engomada. Usava um rabo de cavalo simples e um olhar que dizia mais do que a boca. Sei, a prancheta com uma mão e o coração talvez com a outra. O senhor anda rodando mais leve, disse encostando os braços no vidro. Tô sim, só os pensamentos ainda pesam. Ela riu, aquela risada curta que parece uma confissão, e ficou em silêncio por alguns segundos, como quem pensa se deve dizer o que sente. Eu me lembro dos caminhoneiros que respeitam a estrada, mas você tem algo diferente. Um tipo de silêncio que pesa bonito, disse. E eu ali, parado, sem saber o que responder. Apenas olhei. O barulho dos motores ao fundo virava a trilha. Tudo desacelerou. Arrisquei uma pergunta. E por que escolheu estar do lado de lá da pista? Ela baixou os olhos, respirou fundo. Meu pai era caminhoneiro. Morreu numa curva mal sinalizada quando eu tinha 15 anos. Eu prometi que ia proteger quem segue pela estrada. E aqui estou. Aquilo me cortou por dentro. Quis dizer algo, mas não, só pensei. Essa mulher não é só forte, é feita de verdade. Antes do me liberar, ela se aproximou da janela e soltou, da próxima vez, para um café. Não precisa ter blitz no meio. Aquilo ficou martelando o caminho inteiro. No dia seguinte, parei num boteco de beira de estrada. Cáfrica, conversa fiada. E o cupim, menos um velho conhecido de estrada, menos puxou o assunto. Damião, tô sabendo que tu anda rodando com escolta da PRF, hein? Fingi não ouvir. Fala sério, chofer. Tem gente dizendo que tu ganhou o coração da inspetora. Ignorei, mas por dentro, aquilo doeu. Não por mim. Por ela, a estrada não perdoa boatos. E ela, mulher em farda, carregava peso demais. Um cochicho mal falado vira sindicância. E eu, só um caminhoneiro velho, coração remendado e fé em fim de tarde, entrei no caminhão, bati a porta, liguei o motor, mas dessa vez fui direto para um recuo da estrada. Desliguei tudo, fiquei em silêncio, pensando se eu era um problema na vida, se eu estava atrapalhando o caminho de alguém que passou a vida inteira construindo com suor o próprio nome. Peguei o celular, número salvo, nome dela ali. Pensei em ligar, escrever, sumir, e aí vibrou. Tá tudo bem com você? Te senti meio sumido. Era ela, Helena. Me destruiu. Respondi. Precisamos conversar. Ela, eu também estou pensando muito, mas não carrega tudo sozinho. Eu sei onde estou pisando. Fechei o celular, encostei a cabeça no volante e entendi. Eu estava mesmo no meio da encruzilhada. Ou acelerava para longe, ou tinha coragem de frear e encarar essa curva chamada amor. Naquela noite, ela marcou um encontro, num mirante velho, no alto de uma serra esquecida. Lugar sem placa, sem barulho, só céu, vento e horizonte. Quando cheguei lá, estava ela, Moultams, sentada sobre o capô de um carro descaracterizado, cabelo solto, sem farda, sem escudo. Achei que você não vinha menos, disse com o olhar fixo lá longe. Tive medo de vir, mas mais medo ainda de não vir, respondi. Sentei ao lado. O silêncio nos envolveu. Nenhum dos dois precisava correr. Nenhum dos dois queria fugir. Você me perguntou outro dia por que entrei na PRF, lembra? Ela puxou. Assenti. Por quê? Precisava me agarrar em alguma coisa que me fizesse continuar. Depois que o Roberto morreu, meu marido, eu quase desisti de tudo. Ela contou da morte dele. Um policial militar abatido numa batida em favela. Contou como trancou a faculdade, como largou o sonho de abrir um escritório de advocacia. Da mãe com Alzheimer, que às vezes nem lembrava mais o nome dela. Eu me fiz forte. Damião, mas tem dia que o silêncio pesa tanto que parece que o peito vai abrir sozinho. Eu ouvi tudo. Sam, só segurei a mão dela. Você não precisa carregar isso tudo sozinha. Ela olhou nos meus olhos. E você está pronto para dividir esse peso. Porque diferente da estrada, aqui não tem placa avisando quando vem a curva. Eu já derrapei muito. Mas se for para rodar
contigo eu aprendo a frear. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Nenhuma promessa foi feita, só uma pausa, só um entendimento. E ali, sob a brisa da serra, entendi que o que a gente tinha não era paixão passageira, era ponto de partida. Passaram-se dias. O rádio da cabine ficou mudo, não por falha, por escolha. Era muito ruído dentro da cabeça para ouvir música, até que, de surpresa, recebi uma mensagem dela. Pedi afastamento. Preciso de tempo. Fiquei ali, parado, com o celular na mão, sem conseguir responder. Sabia que era por nós, mas também sabia que afastamento demais vira distância, e distância na estrada é buraco fundo. Segui viagem, carga leve, coração pesado. Cruzei Goiás, Mato Grosso, depois fui pro Maranhão, dormi em pátios vazios, tomei café frio, escutei conversa fiada, de posto, e em cada ponto alguém lembrava dela. Falaram da PRF que saiu por causa de um chofer. Uns zombavam, outros lamentavam, mas eu só escutava em silêncio, até que um velho parceiro da estrada encostou ao meu lado, no banco de cimento da lanchonete e disse: Damião, o coração da gente também tem motor. Se você rodar com ele engasgado, uma hora para. Ai, nem mecânico dá jeito. As palavras dele me bateram como buzina no túnel, e eu soube. Era hora de voltar. Voltei. Era fim de tarde quando o valente encostou no mesmo posto, aquele da placa meio torta e do café forte. Entrei na lanchonete só por impulso, ou esperança, e lá estava ela, Helena, cabelo solto, blusa simples, calça jeans, sentada no mesmo canto, ria de alguma história do balconista. Quando me viu, não se assustou, não esboçou espanto. E depois sorriu. Sabia que uma hora você ia voltar por aqui? Disse calma, como se estivesse me esperando há semanas. E você? Perguntei, sentando devagar. Ainda por essas bandas, resolvi cuidar do que realmente importa. De mim, da minha mãe e de algumas coisas aqui dentro, respondeu, tocando o peito. Ficamos ali em silêncio, apenas trocando presença. Senti sua falta, menos confessei. Eu também senti a sua, mas precisava assumir para entender se era saudade de você ou só medo de ficar sozinha. Ela olhou fundo nos meus olhos, mas não era medo, era falta. Falta da sua calma, da sua escuta, do seu silêncio bom. O mundo pareceu desacelerar ali. E eu só pensava em como a estrada foi longa, mas talvez ela me trouxe exatamente onde eu precisava estar. E agora? Perguntei. Agora eu estou pronta, mas não para contos de fadas. Tô pronta para a estrada de verdade, com buraco, curva fechada, pane seca e parada forçada, mas com alguém do lado que não fuja na primeira subida. Eu estou aqui, Damião, engoli, seco, e o valente também está, esperando só a carona certa. Ela riu. Aquele riso leve que me prendeu da primeira vez. E sem dizer mais nada, saímos da lanchonete e fomos andando pela praça vazia. Um banco de cimento, uma árvore velha, e o tempo quase parando. Eu não quero pressa menos, ela disse sentando. Já vivi coisa demais correndo, agora quero ir devagar, com cuidado, um passo por vez, e eu nunca soube correr mesmo, respondi. Meu tempo sempre foi o da estrada, lento, mas constante, então vamos assim, ela disse, cada um no seu ritmo, mas indo pro mesmo lado. No dia seguinte, ela apareceu cedo, mochila no ombro, tênis surrado, sorriso leve. E aí, chofer, bora encarar o tapetão? Já entrando na boleia, mais pronta do que parece, ela respondeu, apertando o cinto. Rodamos sentido interior. Carga leve, destino qualquer. Mas não era o destino que importava. Era o percurso. O silêncio entre nós era confortável. O rádio tocava uma moda antiga e o tempo parecia andar mais devagar. Você ainda sente saudade dela? Perguntou de repente. Demorei, mas falei a verdade, sim, mas não como antes. Agora é uma saudade boa, que ensina, não que prende. Ela assentiu. Eu também ainda sonho com o Roberto, mas quando acordo, lembro que estou viva e que a vida continua, mesmo com um buraco. Naquela noite dormimos no pátio de um posto em Minas. Nada de pressa, nem de intimidade forçada. Era
construção, era respeito. Antes de dormir, ela disse: sabe, o que mais me surpreende? Como esse caminhão tem o teu jeito. Parece casa, é minha casa a menos, respondi. E se um dia eu quiser que você pare? A pergunta ficou no ar. Aí a gente vê se a estrada cabe em dois. Ou se é hora de estacionar de vez. Ela sorriu. E eu soube que dali em diante tudo seria diferente. Porque nem toda história precisa de ponto final. Algumas só precisam seguir, devagar, mas juntas. Na estrada da vida, nem sempre a gente sabe onde vai parar. Mas às vezes, o que realmente importa não é o destino, é quem topa rodar com a gente. Mesmo sem saber onde vai dar, Damião e Helena não encontraram um final perfeito. Encontraram algo ainda mais raro. Um recomeço possível, verdadeiro, construído com respeito, silêncio, dor e coragem. Porque amar de verdade não é prometer o para sempre. É escolher ficar todos os dias. Mesmo com dúvida, mesmo com saudade. E você, se estivesse no lugar do Damião, o que faria? Rodaria mais um trecho com alguém que balançou sua estrada? Ou seguiria sozinho como sempre fez? Deixa nos comentários a sua opinião. A sua história pode inspirar outros caminhoneiros da vida real que também andam por aí procurando abrigo. Se essa história te tocou, curte o vídeo, compartilha com alguém especial. E se inscreve aqui no canal, Conectando Motivação. É essa energia que nos move. E você faz parte dessa estrada com a gente. Porque no fundo, a vida é isso: rodar com o coração cheio e o retrovisor limpo. E às vezes, melhor viagem começa na parada mais improvável.